A TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco e continue conosco agora e sempre. O André já adiantou a nossa data de hoje, não é? 3 de outubro, comemoramos então o nascimento de Kardec. E também não sei se vocês receberam a notícia, o nosso querido Richard Simonetti desencarnou na data de hoje. O Richard, o escritor espírita, trabalhador da doutrina, divulgador da doutrina, aos 82 anos, ele retorna então à pátria espiritual, nos deixando um trabalho maravilhoso, doutrinário, para todos nós espíritas. Então hoje nós vamos falar sobre a codificação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E nós vamos iniciar lembrando o nosso querido irmão Moisés. E nós vamos iniciar da seguinte maneira: quando o mundo ainda se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés como condutor de um povo destinado a traçar linhas de um novo mundo. Das suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação, mais ou menos 1350 anos antes de Cristo. Então Moisés veio para trazer o Deus único, para nos ensinar sobre o Deus único. Mas que Deus Moisés nos trouxe? Que Deus era da época de Moisés? Um Deus bastante vingativo, um Deus que nos castigava, um Deus que mandava pragas para as pessoas que não obedeciam. Mas era necessário na época, porque com certeza nós estávamos presentes nesta época. Nós ainda éramos e ainda somos, espíritos endurecidos. Então era necessário um Deus bastante vingativo para que nós pudéssemos temermos a Deus, para termos medo de Deus. E desta maneira nós fomos nos conduzindo àquela época. Mais tarde apareceu Jesus, quando a influência da Bíblia já havia modelado o povo, e quando este povo já se dissipava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palavras recolhidas pelos seus discípulos, surgiu o Evangelho. O Evangelho é a segunda codificação revelada para nós cristãos, que brilha no centro dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a luz sobre o passado e o futuro. Quando nós já estávamos um pouquinho mais preparados, surgiu Jesus, trazendo a boa nova, trazendo o Evangelho para todos nós. E que Deus, Jesus nos trouxe? Modificamos o conhecimento de Deus. É um Deus Pai, é um Deus de amor, é um Deus que não nos castiga, é um Deus que nós não conseguimos ofendê-lo. Por mais que a gente queira, nós não conseguimos ofender. É um Deus que não nos acusa de nada, nós não conseguimos pecar contra Deus. Olha que Deus maravilhoso. Então, este é Jesus nos mostrando já um Deus diferente, um Deus para que nós possamos amá-lo e não temê-lo, que nós possamos compreendê-lo e não temê-lo, não é? Vocês sabiam que Deus não nos dá nada? Vocês já pararam para pensar nisso? Que Deus não nos dá nada? Mas, ao mesmo tempo, Deus nos dá tudo. Porque Ele nos dá a oportunidade de conquistarmos. Tudo o que nós desejamos, nós vamos conquistando. Tudo o que nós precisamos, nós vamos conquistando. Então, este Deus maravilhoso, não é? Então, no Velho Testamento,
está personificado em Moisés. O Novo Testamento está personificado em... Quero que vocês respondam para me ajudar. Jesus, muito bem. Então nós temos o Velho Testamento Moisés, o Novo Testamento Jesus. Aí vem um terceiro momento. Em 18 de abril de 1857, surge para o mundo a Era Espírita, o Livro dos Espíritos. É o primeiro livro sobre a doutrina espírita, publicado pelo educador francês Hipólito Léon Denis Rivail, sob o pseudônimo Allan Kardec. Hoje ele está completando 214 anos. É meio velhinho, não é verdade? O Allan Kardec, não é? 214 anos. Olha que maravilha. Apresenta-se na forma de perguntas e respostas, sendo que a primeira edição compunha de 501 perguntas e respostas. Posteriormente, houve um complemento na obra. Atualmente, totaliza 118 perguntas. Muitas vezes a gente é questionado nessa questão de 118, porque tem alguns livros que apresentam 119 perguntas, né? E eu fui verificar o porquê. É um erro de gráfica, tá? Então, na realidade, é 118 perguntas. Interessante que essas 501 perguntas, que foi elaborada na primeira edição do Livro dos Espíritos, ela foi feita através da tipologia, ou seja, através das batidas. Vocês estudando, nós lembramos que as primeiras perguntas, elas têm a mesinha respondia, não é? Sem a influência psicológica do médium. Olha que interessante, né? Já imaginamos o trabalho que Kardec e sua equipe teve para elaborar essas 501 perguntas, para nos deixar essa maravilha, tudo prontinho? Agora é só a gente pegar e estudar. E de vez em quando a gente não quer estudar, não é? A gente acha muito difícil, não é? Então, a doutrina dos Espíritos, ela está personificada em o Velho Testamento em Moisés, em Jesus, e a doutrina dos Espíritos está personificada em Allan Kardec. Muito bem, eu estou meio surdo, né? Vocês têm certeza disto? Que é Allan Kardec? Temos certeza absoluta disto? Né? Eu não tenho certeza. Porque ela é doutrina dos Espíritos. Não foi uma personalidade, foram vários Espíritos. Então, Jesus nos deixou o Evangelho, a Boa Nova, personificada em Jesus, porque foi Ele que falou, foi Ele que exemplificou, foi Ele que disse, os apóstolos escreveram, Moisés, a mesma coisa, foi ele que ditou as leis, foi ele que ditou as regras da época. Então, está personificado em Moisés. Agora, a doutrina dos Espíritos, ela é dos Espíritos, não é uma pessoa. Kardec foi aquele espírito escolhido para codificar, para organizar a doutrina dos Espíritos. E a espiritualidade nos informa de que, se Kardec falhasse na sua tarefa, porque podia falhar, não é? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Se Kardec tivesse falhado na sua tarefa da codificação, já tinha um outro preparado para substituir Kardec. Vocês sabem quem é? Léon Denis. Olha aí, Léon Denis. Léon Denis já estava preparado para assumir a tarefa, se de repente Kardec falhasse na sua empreitada, não é? Porque todos nós estamos sujeitos a deixar muitas tarefas por fazer. Nós não vamos cumprir todas as tarefas que nós, muitas vezes, dissemos que iríamos cumprir, não é? Então, a espiritualidade já tinha um segundo plano, que era Léon Denis. Léon Denis é maravilhoso. Léon Denis, ele é fantástico, né? As obras deles é fantástica. Ele vem assim, na maneira poética dele nos ensinar, uma maneira muito gostosa, uma leitura muito gostosa da gente fazer de Léon Denis, não é verdade? E aí nós vamos mais adiante. O Livro dos Espíritos não é apenas a pedra fundamental, inicial da codificação. É o delineamento, é o núcleo central da doutrina.
18 de abril de 1857, 161 anos da publicação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 livros: as causas primárias, Mundo Espírita e Mundo dos Espíritos, as leis morais e as esperanças e consolações. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos 4 livros compactados ali. Olha que interessante, não é? O primeiro dele é Causas Primárias. O segundo é Mundo dos Espíritas ou dos Espíritos. O terceiro são as leis morais e as esperanças e consolações. Então nós vamos encontrar tudo dentro do Livro dos Espíritos para que nós possamos estudar, para que nós possamos nos tornarmos espíritas. Por que somos espíritas? Porque estudamos as obras dos Espíritos, estudamos o Livro dos Espíritos. Por isso somos espíritas, na acepção da palavra, né? Este é um livro que foi publicado em 1860, né, a publicação. E aqui está o desdobramento do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, ele está desdobrado em o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todas as outras obras, todas elas foram tiradas, foram complementos do Livro dos Espíritos. Por isso que quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, é que é um trabalho muito complexo, né? Mas nós deveríamos estudar as 5 obras juntas. Já pensou que maravilha? Aí a gente iria estudando tudo, não é verdade? Mas a gente vai devagarzinho. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, que já está de bom tamanho, não é verdade? Lá em Serra Negra, eu sei que não é, aqui em Itapira é diferente, lá nós começamos um grupo do Livro dos Espíritos em 40, 50 pessoas, né? E vamos estudando, vamos estudando. Estamos lá no 3º ano, já está em 20, 17, quando estamos terminando, é 2, 3, né? Eu sei que aqui em Itapira não é assim, né? Estou dizendo lá de Serra Negra. Né? Vamos lá. O Livro dos Médiuns, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Janeiro de 1861, 157 anos. Trata-se especialmente da parte experimental da doutrina. Tem sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Então, o Livro dos Médiuns é o maior tratado que nós temos sobre mediunidade. Nós não temos outro tratado até o momento sobre mediunidade que não seja o Livro dos Médiuns. Nós temos obras complementares, mas para estudarmos mediunidade tem que ser o Livro dos Médiuns. Não tem outro. Muitas vezes a gente, mas o Livro dos Médiuns é muito difícil. Não é. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. Vamos trabalhar mediunidade? Livro dos Médiuns. Aí sim, nós vamos pegar subsídios em outras obras. Mas o que é que nós costumamos fazer? Nós estudamos outras obras e deixamos o Livro dos Médiuns, muitas vezes, na prateleira. Mesmo os grupos mediúnicos dificilmente estudam o Livro dos Médiuns. Geralmente nós partimos para outros estudos, esquecendo o Livro dos Médiuns. Ali nós vamos encontrar respostas para todos os tipos de mediunidades que existem. Nós vamos encontrar tudo o que precisamos saber para trabalharmos a questão mediúnica. Entendendo que todas as reuniões mediúnicas são reuniões de experimentação, porque não tem uma reunião mediúnica que seja igual à outra. Eu estou na doutrina espírita desde os meus 17 anos, participando ativamente em grupos mediúnicos. Não é que eu sou velho não, viu? É que eu comecei cedo, né? E nós percebemos, vínhamos até comentando na estrada a este respeito, não é? Nós percebemos, não existe uma reunião igual à outra. Cada uma é diferente. Por quê? Entra vários fatores
nas reuniões mediúnicas. O fator do médium em si, do estado psicológico do médium naquele dia, do esforço que ele faz para o estudo, na busca que ele faz para o seu autoconhecimento como médium que é, principalmente se for médium ostensivo, buscar o seu conhecimento, assimilação daqueles irmãos espirituais que muitas vezes se comunicam através das nossas sensibilidades. Então, é um trabalho excepcional que precisamos estudar. Cada médium, ostensivo ou não, tem que estudar a sua própria sensibilidade para poder, desta forma, conduzi-la da melhor forma possível dentro dos trabalhos da casa espírita. Mediunidade é complemento de todo o trabalho que se realiza na casa espírita. E é interessante, não sei se aqui ocorre esse fato, nós estudamos. Quando partimos para o trabalho mediúnico, geralmente as pessoas se afastam dos grupos de estudos, porque acham que já completamos a tarefa na casa espírita. Já nos diplomamos em doutrina espírita, entendendo que a mediunidade é mais um fator dentro desse universo imenso que é o trabalho de Jesus, o trabalho da doutrina espírita. Então é necessário prestarmos bastante atenção nesse campo, na questão da mediunidade. É importante e precisamos estudar o livro dos médiuns. Não esqueçam disso, é cabeceira. Médium tem que estudar o livro dos médiuns, é cabeceira. Depois nós vamos encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, abril de 1864, 154 anos. Trata-se das leis morais, é uma decorrência do livro 3 e que são estudadas as leis morais do Evangelho, como a primeira forma de instrução dos espíritos. Interessante que eu me perguntava, a espiritualidade à época acho que não estava muito certa, né? Como diz o caboclo, não estava muito católica, né? Porque Jesus não é mais importante do que tudo? O Evangelho de Jesus não deveria ser a primeira obra a ser publicada? E por que será que a espiritualidade não agiu desta forma? Por que será que publicou primeiro o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns e depois o Evangelho, segundo o Espiritismo? Entendendo que o Evangelho segundo o Espiritismo trata das leis morais, dos ensinamentos morais do Cristo. Mas por que será que não foi primeiro? Vocês já perguntaram isso para vocês? Já questionaram isso alguma vez? Porque se nós tivéssemos trabalhado primeiro o Evangelho, se a espiritualidade tivesse primeiro ditado o Evangelho, nós não iríamos entender o que o Cristo nos convida para as nossas transformações morais. Para entendermos o Evangelho de Jesus, na sua essência moral, é necessário primeiro compreendermos quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, quais os nossos compromissos. Entendermos sobre a reencarnação, compreendermos sobre as leis de Deus, sobre as leis morais do Cristo, para entendermos o Cristo. Senão seria mais uma religião e nós ficaríamos no Evangelho. E nós também, dirigentes espíritas, temos a mania de oferecer, em primeiro lugar, para as pessoas que chegam à casa espírita, o Evangelho. Não está errado, não é um erro. Mas, primeiro, nós temos que oferecer o livro dos Espíritos, para que o irmão conheça a doutrina e, consequentemente, o Evangelho. Quando Jesus nos fala sobre a reencarnação no Evangelho, se nós não compreendermos a doutrina, nós não vamos entender o que Jesus está mostrando ali a respeito da reencarnação. Quando Jesus
diz para aquela mulher que estava sendo apedrejada, e ele diz: vá e não peques mais. Ele não disse a ela: eu te perdoo, vá e não peques mais. Ele simplesmente diz: eu não te acuso, vá e não peques mais. Ele está dizendo para que nós possamos prestar atenção nos nossos vícios morais, como nós temos que corrigir na nossa caminhada, como nós temos que aproveitar o momento da reencarnação para irmos corrigindo, para irmos nos reestruturando quanto aos nossos vícios morais. Olha que interessante, que coisa maravilhosa, né? Quando Jesus fala que estava sobre o barco e ele acalma a tempestade, se nós não entendermos o fundo moral que Jesus quer nos mostrar, nós apenas percebemos ali o milagre que Jesus realizou, entre aspas. Quando ele nos diz que nós estamos no mundo como se estivéssemos navegando por um mar desconhecido e que muitas vezes este mar está calmo, este mar está tranquilo, de repente a tempestade aparece. E como é que nós estamos trabalhando as nossas próprias tempestades? Mas isso só compreendemos se conhecermos a doutrina, se conhecermos a transformação moral que a doutrina espírita nos ensina. Se nós não conhecermos a doutrina, nós ainda vamos continuar com aquela ideia de que Jesus morreu para tirar os nossos pecados, para nos salvar. Que eu aceitando Jesus, eu estou salvo. Quando, na verdade, nós precisamos é nos transformarmos moralmente, para buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral, para crescermos moralmente. Quando os espíritos amigos superiores nos convidam às nossas transformações. Então o Evangelho, se tivesse vindo no primeiro momento, nós teríamos parado ali. Quando estudamos o Evangelho no lar, quando é recomendável que façamos o Evangelho no lar, para que reestruture, para que reequilibre o nosso lar. Mas esse reequilíbrio, ele só vai chegar se nós nos reequilibrarmos. É isto que a doutrina nos ensina, é isto que a doutrina nos pede, esse reequilíbrio de cada um de nós. Jesus está conosco sempre, né? E eu costumo dizer também, nas nossas falas, que nós espíritas somos bastante acomodados. Nós somos extremamente acomodados, né? Porque a gente vem aqui na frente e a gente diz assim, que Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe de médicos e enfermeiros, possa visitar o nosso hospital aqui de Itapira, possa visitar os nossos asilos, possa visitar os nossos mendigos de rua. Não é verdade? Não é isso que a gente faz? Não é assim que a gente faz? Agora pergunta a esse que vos fala aqui. Este ano, quantas vezes eu fui lá no Hospital Santa Rosa de Lima visitar um doente? Quantas vezes eu fui no asilo visitar os nossos velhinhos? Quantas vezes eu fui na casa de um amigo visitá-lo quando ele está doente? Se ele fizer um churrasco, eu vou. Mas quando ele está doente, dificilmente eu vou. Estou falando de mim, não estou falando de vocês não, tá? Estou falando lá do pessoal de Serra Negra, sempre assim, né? Quantas vezes, nesta época de frio que passou, eu peguei um cobertor ou dois e pus no carro e dei uma volta lá em Serra Negra e cobri um irmão que estava lá no relento. Mas como eu sou espírita caridoso, eu faço a caridade, eu peço para que o Dr. Bezerra vá. Eu não preciso pedir, ele vai. Você acha que a espiritualidade vai deixar esses nossos irmãos abandonados? Agora, por que nós, que é o que o Evangelho pede, é o que o Cristo pede, por que nós não nos tornarmos aqui, cada um que está aqui, e um Bezerra de Menezes? E uma irmã Dulce, e uma irmã Teresa de Calcutá,
Por que nós não nos transformarmos? Olha quantos Bezerras de Menezes nós temos aqui. Olha quanta Joana de Ângeles nós temos aqui. Mas nós queremos que os Espíritos façam por nós. E aí a gente quer que os Espíritos nos ajudem. Ele nos ajuda, mas precisamos fazer a nossa parte. Então, para entendermos o Evangelho do Cristo, para entendermos o convite do Cristo, é necessário entendermos a doutrina espírita. Para praticarmos o Evangelho na sua real verdade. Olha que bacana, não é? Então, por isso, e por essas questões que não veio o Evangelho em primeiro lugar. Aí eu comecei a entender que a espiritualidade não estava errada, que quem não estava entendendo era eu. Né? Aí nós vamos para um outro momento. O céu e o inferno, esperanças e consolações. Agosto de 1865, 153 anos. Esperanças e consolações, decorrente do livro 4, onde são estudados os problemas das penas e gozos terrenos e futuros, com a discussão dos dogmas das penas eternas e análise dos outros dogmas, como a ressurreição da carne, o paraíso, o inferno e o purgatório. Esta obra nos traz uma visão imensa sobre estas questões que ainda moram em nossos corações. Porque, não sei vocês, mas eu vim da doutrina católica. Mais alguém aqui veio da doutrina católica? Quem veio, levanta a mão, sem medo de ser feliz. Nossa, quanto católico! A doutrina católica, para mim, foi maravilhosa, porque eu me iniciei nela com 7 anos de idade, fui até os meus 17, não é? Aprendi muita coisa, mas nós temos ainda em nossos corações, em nossas mentes, a questão do inferno, a questão do purgatório, a questão do céu, né? A questão das penas que nós vamos ter que acertar lá, os dogmas, muitos dogmas ainda a gente traz. Vou contar um segredo para vocês não contam para ninguém. De vez em quando eu estou lá passando na televisão e eu paro na Rede Vida. Aí eu vejo aquelas cerimônias todas da Igreja Católica, eu paro lá e me sinto realizado. Olha que interessante. Por quê? Porque nós tivemos várias vivências nas doutrinas tradicionais e ainda nós não conseguimos nos libertar totalmente disto, porque a natureza não dá saltos, ela caminha. Então não é errado nós ainda sentirmos estas coisas. Ah, mas eu sou espírita, eu não. Não, é uma questão de sentimento, é uma questão ainda de trabalharmos o nosso processo evolutivo. Então não vamos querer dar saltos, não vamos querer correr, vamos devagarinho. Né? E o céu e o inferno nos relata exatamente tudo isto. Né? Como é que nós vamos adentrarmos ao mundo dos espíritos quando nós desencarnarmos? Eu espero que seja bem longe, né? Não estou com vontade. Alguém está querendo ir já, não? Não? Eu também não. Né? Então, meu sogro tinha 98 anos. Eu perguntava para ele: papai, o senhor tem medo de morrer? Ele dizia: eu não, mas não estou com pressa. Então, alguém tem medo de morrer aqui? Não, mas não estamos com pressa, não é verdade? Como é que nós vamos chegar lá na pátria espiritual? Nós vamos desencarnar ou nós vamos morrer? Porque há uma diferença muito grande em desencarnarmos e morrermos. Desencarnar é quando nós partimos para o mundo espiritual com consciência de nós mesmos. Ou seja, já temos consciência do que somos, né? Já temos consciência de o que vamos encontrar. Morrer é quando nós chegamos lá totalmente perdidos. E, segredo também, observação
também, através de muitos contatos com os nossos queridos irmãos espíritos que desencarnam. Nós, espíritas, chegamos na mesma situação desses irmãos que morrem. Porque nós estamos na doutrina espírita, mas a doutrina espírita ainda não está em nós. Quem aqui acredita em Deus? Levanta a mão, por favor. Vou fazer uma enquete. Muito bom. Quem aqui acredita em Jesus? Olha. Quem aqui acredita nos espíritos? Muito bom. Aqui o pessoal tá bom, viu, André? Você tá trabalhando meu povo aí, viu? Eu posso contar um segredo para vocês? Eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus e não acredito nos espíritos. E nem na reencarnação eu acredito. Nossa, quem falou nossa? Quem que assustou aí? Quem que falou nossa? Acho que é a época que está deixando o meu bobo, sabe? Eu não acredito, mas eu tenho certeza. É diferente de acreditarmos. Eu tenho certeza em Deus, eu tenho certeza em Jesus, eu tenho certeza absoluta no plano espiritual, nos amigos espirituais. Eu tenho certeza na reencarnação. Porque quando nós acreditamos se tiver tudo bem comigo. Se tiver tudo bem com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus familiares, com os meus netos, se os meus negócios estiverem caminhando bem. E quando a tempestade chega, quando os desafios chegam, o que acontece conosco? Nós acreditamos? Nós temos certeza de que tudo passará? De que nós não estamos sozinhos? Interessante um fato, por isso que eu digo que muitos de nós espíritas, nós vamos simplesmente morrer. Por quê? Fato interessante, vivenciado nesses 40 anos de Centro Espírita Joana d'Arc. Desculpa de eu trazer o nosso testemunho, mas tem que ser aquilo que eu vivo. Muitos companheiros, quando a tempestade chega, a primeira coisa que fazem, se afastam da doutrina espírita. Se afastam do centro espírita. Não sei se aqui acontece. Cadê fulano? Fulano está passando por uma dificuldade muito grande, está passando por um problema familiar enorme, mas aí que eu tenho que estar na casa espírita, aí que eu tenho que estar aqui, receber o passe, ir para o atendimento fraterno, contribuir mais com o meu trabalho, me doar mais. Mas o que eu faço? Eu me afasto. Por quê? Porque eu não tenho certeza. Eu simplesmente acredito. Acredito. E o céu e o inferno vem nos trazer esta visão maravilhosa. Porque ali temos testemunho de espíritos que desencarnaram e já imediatamente a sua desencarnação, Kardec evocou esses espíritos e eles trouxeram notícias de como chegaram lá, como estão na espiritualidade. Uns extremamente perdidos e perturbados, outros felizes. Leiam lá, estudem lá. Então a doutrina espírita, ela é para que nós possamos nos prepararmos para a grande viagem, para retornarmos ao mundo espiritual. Quando a tempestade chega, no primeiro momento é normal e sem medo de errarmos, nós vamos nos desequilibrarmos. É o primeiro momento, o desequilíbrio. O segundo momento é a razão. O terceiro momento é a ação e a reparação. Estou vivenciando um desafio muito grande. Me desequilibrei. Normal.
Quanto tempo esse desequilíbrio vai permanecer? 2 dias? 5 dias? 1 semana? Vem a razão. Como é que eu vou? O que é que Deus está querendo que eu aprenda? O que eu preciso aprender com este desafio que chegou neste momento? O terceiro momento é a ação. Como é que eu vou vencer esse desafio e pôr em ação esse desafio? Olha que interessante. A doutrina espírita nos dá toda essa dimensão para nós. Porque nós temos um medo danado de desencarnar. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. Não adianta ter medo. Eu não quero nem saber, viu? Quero mudar para Lindóia e ficar quietinho lá. Não é verdade? Vai chegar. O céu e o inferno nos dá essas dimensões, mostrando o quê? Não existe o inferno, que não existe o céu, que não existe o purgatório. Que existe sim uma continuidade da vida. Que nós somos espíritos. Fomos criados simples e ignorantes e nós não morremos mais. Nós somos infinitos. Olha que maravilha. Que doutrina que nos dá esta dimensão. Que doutrina que nos mostra esta dimensão. Só que este conhecimento vem acompanhado de responsabilidades e deveres. Não para com Deus, não para com Jesus, não para com os Espíritos, para cada um de nós. Cada um de nós. Eu sou responsável, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. Por tudo aquilo de bom que nós fizermos. Por tudo aquilo de bom que deixamos de fazer. Nós somos os únicos responsáveis. E isso nós vamos encontrar no céu e no inferno, na obra de Kardec. Então, esta conscientização que a doutrina vem nos mostrar. Quinta obra, a Gênese, 1868, 150 anos, relacionado com o livro 1, 2, 3, 4, livro 2, capítulo 9, 10, 11, e o livro 3, que trata dos problemas genéricos e da evolução física da Terra. É um livro extremamente científico, profundo, aonde a espiritualidade nos mostra a formação do nosso planeta Terra, desde lá do seu princípio até onde está, e o processo evolutivo em que a Terra, o nosso planeta, vai chegar. Que a Terra também evolui, o planeta também evolui. Hoje nós estamos em provas e expiações, vivenciando provas e expiações, aonde a dor e o sofrimento são bastante latentes, predominantes, mas que vamos passar para um planeta de regeneração, aonde espíritos melhores vão reencarnar aqui, espíritos mais evoluídos vão reencarnar aqui. Já pensou que beleza? Quando a Terra estiver cheia de espírito evoluído? Que maravilha, não é? Mas, quem serão esses espíritos evoluídos que vão reencarnar na Terra? De onde virão esses espíritos? E para onde nós vamos? Esses espíritos, a maioria, quase na sua totalidade, somos nós mesmos, melhoradinho. Melhoramos um pouquinho no provas e expiações, então partimos para o mundo de regeneração. Entendendo o que nós já estamos vivenciando este momento de regeneração.
Eu não gosto muito de datas, né? Temos irmãos nossos que dão datas, que vai e tal. Nós já estamos vivenciando. Por quê? Porque no mundo de regeneração, a dor ainda vai predominar. Mas não vai haver o sofrimento. Porque o sofrimento é acessório. A dor é obrigatória, o sofrimento é acessório. Quantos irmãos nossos que nós já conhecemos que passam por grandes dores e não sofrem? Nós, uma unha encravada é um sofrimento danado. Eu estou com um calinho aqui que não aguento mais. Estou sofrendo. Aí eu ando mancando para todo mundo ver. Né? Não é assim? Então, nos mundos regeneradores, a dor ainda vai predominar, mas o sofrimento não. E ainda vamos poder falhar nos mundos de regeneração. E nós, que ainda não estivermos em condições de habitarmos aqui a Terra já no seu processo de regeneração, vamos habitar planetas ainda de provas e expiações. Porque a Terra não é o único planeta de provas e expiações. E Kardec nos mostra isso aí na Gênesis. São vários planetas de provas e expiações. Ainda temos planetas primitivos, aonde muitas vezes nós vamos ter que dar uma retornadinha lá nesses mundos para podermos nos melhorar mais ainda, para podermos nos crescer. Então a Gênesis nos mostra esse processo evolutivo em que a Terra vai estar passando. E desta forma nós vamos contribuindo com este processo todo de regeneração. Obras póstumas, 1890, 128 anos. Esta obra complementa o Pentateuco da doutrina espírita. Representa o testamento doutrinário de Allan Kardec. Reúne os seus escritos e anotações íntimas, destinadas a servir mais tarde para a elaboração histórica do Espiritismo, que ele não pôde realizar. Então, Obras Póstumas, como a gente já sabe, foi publicado em 1890, né? Praticamente 35 anos depois da desencarnação de Kardec. Quem publicou a obra foram os seus companheiros, a nossa querida Emelie, esposa de Kardec, né? Que relata ali as suas anotações íntimas, coisas que Kardec ia anotando e ia guardando. Muitos acontecimentos da sua vida, muitos acontecimentos da sua caminhada, da sua batalha doutrinária, que nós, muitas vezes espíritas, desconhecemos, porque a gente não gosta muito de pesquisar, então a gente desconhece todo o trabalho que Kardec teve para nos deixar esta obra. E temos também o que é o Espiritismo, 1859, 159 anos. Não inclui propriamente na codificação. Está diretamente relacionada com o Livro dos Espíritos na sua introdução. Esse livro, vocês já conhecem? Alguém aqui já leu aí, do pessoal da plateia? É interessantíssimo, porque é como se fosse hoje a Rede Globo entrevistando Kardec. Os nossos repórteres entrevistando Kardec. Então, são aqueles jornalistas que iam lá para entrevistar Kardec, perguntas extremamente descabíveis, extremamente desnecessárias, mas Kardec, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com o seu grau evolutivo, ele respondia todas as perguntas, dava cada resposta maravilhosa. É muito, muito importante nós espíritas conhecermos esta obra, não deixarmos ela na gaveta, não, darmos uma estudada nesta obra. Nós temos aqui um fato muito interessante que aconteceu com Kardec, que nós vamos aqui conversarmos um pouquinho. É uma mensagem que Kardec recebeu. Uma mensagem que serve para nós espíritas. Ela é atualíssima, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre esta mensagem que Kardec recebeu no ano de 1856, ou seja, um ano antes dele publicar o Livro dos Espíritos.
Foi numa reunião na casa do Sr. C e a médium era Aline Carlotti. Foi no dia 12 de junho de 1856. Vamos prestar bem atenção no que está aqui escrito. E o Livro dos Espíritos foi publicado. A mensagem é minha missão. Então Kardec, na ocasião, perguntou ao Espírito: quais são as coisas que me podem fazer cair? Será a insuficiência da minha capacidade? Então veja, ele já sabia da sua tarefa, ele já tinha conhecimento da sua tarefa. Então ele perguntou numa reunião ao Espírito, quais são as coisas que poderiam fazer ele cair? Seria a insuficiência, a incapacidade intelectual, sábia dele? E olha o que o Espírito respondeu: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque tens de revolver e formar o mundo inteiro. Olha lá, olha o que o Espírito está falando para ele. Não suponhas que basta publicar 1, 2, 10 e ficar tranquilo em casa. Não, será preciso expor a sua pessoa. Está vendo, André? 1, 2 não vai resolver. Tem que expor a nossa pessoa. Olha aí o que Kardec, o que o Espírito está dizendo a ele. Eu, nessa altura, eu já estava indo embora para casa e passando a tarefa para Leon Denis. E continua. Levantará contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados conjugarão a tua perda. Será alvo de maledicência, da calúnia, da traição, até do que te parece dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas, adulteradas. Mais de uma vez vergarás o peso da fadiga. Em uma palavra, haverá uma luta quase constante, e o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, porque sem isso vivereis mais tempo. Será que se essa mensagem fosse para mim, eu não iria desistir? Porque, veja, o Espírito está dizendo que não é uma tarefa fácil. Não é fácil. E continua. Pois bem, nem um passo para trás tu deves dar, quando em vez de um caminho juncado de flores, encontrares sobre os teus pés urges, agudas pedras e venenosas serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. É preciso, principalmente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, porque Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. E continua. Para lutar contra os homens é preciso coragem, perseverança inabalável, firmeza. Igualmente é preciso prudência e jeito para levar as coisas de modo a não comprometer os acontecimentos por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, finalmente, dedicação, abnegação e disposição para o sacrifício. Já vês que a tua missão é subordinada a condições que só a ti dependem. Então vejamos, Kardec recebeu esta mensagem 1 ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, guardou esta mensagem, não publicou em lugar nenhum, deixou na gaveta. Emelier conhecia esta mensagem, mas por pedido de Kardec, por consideração a ele, esta mensagem ficou guardada 35 anos depois que ele recebeu a mensagem. E só foi publicada em obras póstumas. Veja a grandeza desse espírito.
Se sou eu que recebo uma mensagem dessa, naturalmente eu já vou publicar imediatamente. Veja a minha missão, veja o que me espera, veja quanto sacrifício vou ter para codificar essa doutrina. Mas olha a grandeza desse Espírito. É atualíssima para nós espíritas, porque nós temos o costume de qualquer coisa não venho mais. Qualquer coisa não vou mais. Qualquer coisa abandona o trabalho. Porque para trabalhar para o Cristo não é fácil, minha gente. Esse cidadão não tem hora, não tem dia, não tem folga, não tem férias, não paga 13º. Para trabalhar para o Cristo, nós temos que estar pronto 24 horas do dia. Porque nós não sabemos o momento em que nós vamos ser necessários para nós mesmos ou para um irmão que nos procura. Esta mensagem, nós espíritas, deveríamos ter na nossa cabeceira e todos os dias nós deveríamos repassarmos a sua leitura. Para compreendermos que a missão é de Kardec, mas a missão também é nossa. As responsabilidades doutrinárias são nossas. Nós é que precisamos manter a doutrina viva, sem dogmas, sem misticismo, sem deixarmos nada interferir na pureza da doutrina dos Espíritos. Quem é que ditou essa mensagem a Kardec? Nada mais, nada menos do que o Espírito de verdade, que segundo os relatos espirituais é o próprio Jesus Cristo. Então é o Jesus falando conosco, é o Jesus nos convidando à tarefa, são os Espíritos nos convidando à tarefa. E tem aqui uma observação que também estava junto com esta mensagem. Escrevo esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois de haver sido feita essa comunicação, e dou testemunho de que ela se realizou em todos os pontos, porque passei por todas as vicissitudes que foram anunciadas. Estava também guardadinha há 35 anos na gaveta da escrivania de Allan Kardec. E hoje nós estamos aí com a doutrina. Hoje nós estamos aí comemorando o nascimento deste grande trabalhador, desse Espírito que nos deixou a doutrina pronta, para que nós só possamos estudá-la, compreendê-la e pormos em prática aquilo que a espiritualidade nos convida. Fico muito feliz por estar aqui esta noite. Quero agradecer ao André pelo convite. Quero agradecer a paciência de vocês por ter nos ouvido, por estar conosco. Que Jesus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração de todos. Eu gostaria de ficar ali na porta e, se vocês me permitirem, abraçá-los um a um. Muito obrigado. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.